Boa noite a todos. A paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo possa encontrar um espaço no nosso coração e nos dar tranquilidade, para tomarmos as decisões no nosso dia a dia, como também as mais importantes dessa nossa existência. Então, para esta semana, nós acabamos escolhendo um tema que a gente veio de trabalhar com os jovens no último final de semana em Florianópolis, onde reunimos em torno de 700 pessoas no Instituto de Educação, o encontro que nós chamamos de Combrage. E essa frase, nada de fora perturba um coração tranquilo, ela está inserida no livro Vida Feliz. Eu ia trazer aqui, mas acabei levando para o encontro e perdi, eu esqueci do livro. Também tirei uma foto, trouxe no celular, mas eu sou meio atrapalhado, esqueci o celular no carro, eu ia ler. Mas é o capítulo 8, Esse livro é muito interessante, depois se vocês quiserem, se tiver na biblioteca, ou se quiserem solicitar, é um livro curtinho de mensagens, são 200 mensagens, nenhuma delas tem mais do que 2 minutos. Então é muito bom para você ler. Tem também o audiobook no YouTube, Só pesquisar lá, Vida Feliz, Joana de Ângeles, É muito gostoso de ouvir, para eu que viajo, faço bastante Mafra em São Bento, Sempre tenho na minha playlist, Então nós usamos esse tema, para falar justamente dessa questão de que nada de fora perturba um coração tranquilo, mas ele não está dizendo nada de fora perturba o meu coração tranquilo, Porque aí seria dizer que o meu coração está tranquilo, Mas ele não, nada de fora perturba um coração que esteja tranquilo. Então nós desenvolvemos ali algumas parábolas de Jesus, como a tempestade, Jesus acalmando a tempestade, a parábola de Marta e Maria, onde Jesus adverte a Marta, está cansada e afatigada por muitas coisas, mas uma apenas é importante. Maria escolheu a boa parte, Então, nesse sentido, nós vamos analisar outras palavras de Jesus. Por que estás preocupado com o que tem de comer ou beber? Era a fala de Jesus no seu tempo, tentando então nos ensejar a pensar que desde aqueles tempos de Jesus, a inquietude fazia parte já da estrutura do ser humano. Que em algumas circunstâncias ela até ultrapassa o limite da razoabilidade, a ponto então de Jesus dar-nos esse toque, ter esse olhar, contribuindo para que no seu tempo, como também nos tempos futuros, e hoje, nós pudéssemos encontrar nessa perspectiva do Evangelho, e agora à luz da doutrina espírita, do pensamento espírita, essa notável contribuição, de modo então que possamos viver uma vida mais confortável, mais tranquila e em paz, quando atingirmos esse estado de tranquilidade interna. Então a fala de Jesus, naquele tempo, ela se ajusta aos nossos dias. Hoje o mundo maximiza a velocidade, ele experimenta mudanças velozes, o advento da internet, uma coisa que acontece no mundo quase que instantaneamente nós ficamos sabendo, o descartável, a pressa, com que as coisas se estabelecem. Então fazem das sociedades, os carros que regurgitam pelas grandes metrópoles, os encontros em que a multidão se acotovela, dando ensejo então a maximização dessa ansiedade, que é talvez um mal aí ao lado da depressão, o mal do século. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas. Então a ansiedade é essa energia psicológica, uma energia da mente, uma energia psíquica que nos leva a agir no mundo. Ela em si, na sua origem, na sua expressão, ela é uma coisa natural do ser humano. Não é nociva. A negatividade da ansiedade está quando ela se intensifica, se exagera, o volume, a frequência,
a duração da ansiedade, é que vai tipificar se é uma ansiedade normal, porque nós nos preocupamos com o futuro, com o amanhã, né? Ou se é uma ansiedade tóxica, né? Que nos faz, para alguns até, acessos de pânico, né? E que favorece um movimento de adoecimento a nível do psiquismo, da emoção, do corpo, porque ela vai até se materializar no corpo, né? Nas relações sociais, gerando conflitos e fazendo conexões espirituais de baixo teor vibratório, né? Ensejando influências espirituais menos dignas, que de algum modo estabelecem um processo parasitório, ou melhor, parasitário, né? Na nossa sociedade, né? Gerando ainda uma movimentação meio que desengonçada e até febril, que faz com que essa enfermidade social também se estabeleça enquanto modelo da sociedade em funcionamento, né? Então a ansiedade tóxica, portanto, que é ela que não nos permite muitas vezes um coração tranquilo. Se manifesta no individual como também no coletivo. E Jesus então, com as suas palavras, suscita que nós deveríamos avaliar e analisar como sendo um exagero da nossa movimentação interior, algumas atitudes nossas, né? Caracterizando, portanto, que nós não estamos, digamos, não estamos bem, né? Estamos um pouco fora de prumo, fora da casinha, porque estamos numa movimentação negativa, vivendo aquilo que se configurou chamar de estresse, né? Podemos dizer que o estresse, portanto, é essa confluência do nosso estilo de vida, dos fatores externos, nas demais demandas internas, né? Que vão se acumulando e que culminam num estado interior meio que de sofrimento psicológico, né? Especialmente quando se estabelece como consequência nas nossas emoções, no corpo físico e no nosso psiquismo, né? Então é necessário lidar no nosso cotidiano com essa dinâmica da vida, com esses dois mundos, o exterior e o interior. Eles precisam crescer juntos, né, para o êxito da nossa encarnação. Diz Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, né, citado na introdução do nosso trabalho, né, que vezes sem conta nós naufragamos. Então você faz uma promessa no mundo espiritual e se submete a uma programação espiritual, não é? Conta com o investimento de benfeitores, assistência de benfeitores, mas aí quando a gente encarna no corpo físico, quando a encarnação se desenvolve, a gente naufraga, se desvia da rota, perde o rumo, né? E aí depois regressa ao mundo espiritual como uma alma falida, que se desviou. E por quê? Porque nós ainda não sabemos, não fazemos talvez a separação entre o templo e a oficina. Porque ser religioso, como algo que se circunscreva a uma igreja, né, ou a uma casa espírita, um templo de oração, e atuar no mundo como algo totalmente divorciado da minha crença, então essa ilusão nos distancia do nosso propósito na Terra. Porque às vezes no centro nós somos uma pessoa, mas lá no nosso trabalho, na nossa sociedade, não há cada um por si, né? Eu preciso me defender. Né? Então essa ilusão nos distancia desse nosso propósito. Então nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, que nós possamos guardar na nossa intimidade, cada vez que adentramos na casa espírita, guardar na intimidade da nossa alma, do nosso coração, a mensagem que permeia as entrelinhas do Evangelho, trazendo para a nossa reflexão, né? Que não apenas o que está escrito é o mais importante, mas o mais importante é o que nós levamos para a nossa vida, a vivência no dia a dia, para que nós possamos sair daqui e olharmos no céu de São Bento do Sul, né? que hoje com mais de 80 mil habitantes, né? Com uma extensão da nossa própria família, né? Como uma extensão do nosso próprio lar, que quando estivermos passando pela rua, os transeuntes anônimos mereçam de nós um pensamento positivo, não de julgamento, mas de fraternidade, né? Que tenhamos conosco
aquele tempo necessário para ouvirmos alguém nos falar das suas angústias, né? Que nós possamos ter a coragem de dividir o pão da nossa mesa, a roupa em desuso, o calçado que já não nos serve, né? Amarmos mais a natureza, respeitando-a, amarmos mais os animais, né? Sendo indulgente para com as imperfeições dos outros, nada exigindo do outro, porém exigindo tudo de nós mesmos, né? Então esse é o roteiro que nós devemos seguir para atingirmos esse coração tranquilo. Entre outros, no nosso dia a dia, como nos habituar a fazer uma oração antes de dormir, para termos uma noite tranquila. A mesma coisa ao despertar pela manhã, né? Porque tem gente que já coloca o despertador e toca e já sai tocando a vida, né? Nós temos que acordar um pouco antes, se espreguiçar, né? Um período de meditação, tudo isso vai auxiliando-nos a tranquilizar o nosso coração, né? Doarmos paz aos outros, viver de tal forma que ninguém queira a nossa ausência. É tão ruim, né? Quando a pessoa está num ambiente e aí sai e os outros, graças a Deus que foi embora, né? Então assim Jesus encontrará em nós um espaço para ficar, né? Porque nós não estamos tão cheios de nós mesmos, ou melhor, nós estamos tão cheios de nós mesmos que nós não temos esse espaço interno para Ele, né? Por isso, os seus sentimentos têm ficado mais no nosso campo intelectual, né, o intelectivo, mas não têm descido para o nosso coração, né? E respaldado na nossa vida, né? Nós sabemos tudo, mas ainda não sabemos amar, ainda não nos enternecemos diante das lágrimas do infortúnio, né? O que é que nos importa os outros, diria, né? Pensando de forma egoísta. Se a minha mesa é farta, se a minha casa me protege das intempéries, da noite, do frio, que me importa saber se alguém dorme ao relento, embaixo de pontes abandonado, nos frios viadutos, né? Se alguém mendiga nas portas, se os meus estão bem comigo, que me importa o vizinho, né? Então, são coisas que a gente começa a analisar de quanto nós somos egoístas e quanto nós precisamos ainda desenvolver essa solidariedade, né? Essa atitude de servir sem esperar retribuição. Há um fato na vida do Chico que aconteceu num sábado inesquecível de 1984, na cidade de Uberaba, né? Quando uma mãe que perdera 2 filhos num desastre de automóvel, nas artérias agitadas da capital paulista, lá estava, então, ela com o coração amargurado, com a alma e o coração em frangalhos, né? Mas ela chegou ali e não havia conseguido uma ficha para falar com o médium. E então uma mãe que havia chegado mais cedo, que estava na fila com a sua ficha na mão para uma entrevista ligeira com o médium, olhando a pobre mulher debulhada em prantos, saiu da fila do seu lugar e disse: minha irmã, eu também sou mãe. Há 2 anos meu filho voltou para o mundo espiritual. Eu peguei essa ficha na esperança de falar com o Chico sobre o meu filho, mas eu perdi 1. Você perdeu 2. A sua dor é maior, talvez, que a minha. Além do que, eu moro aqui em Uberaba e posso esperar o próximo sábado. Tome a minha ficha, entre no meu lugar e fale com o médium. A mulher, então, musculou aquelas mãos ossudas e magras, né, com sofreguidão e a alma, e com gratidão, né, tomou o lugar daquela irmã na fila, né, pressurosa para falar com o Chico. E aí, naquela noite, qual não foi a surpresa, não é? Que quem escrevera pelo lápis do médium, o espírito cuja mãe dera a ficha a outra mãe, e ele afirmava: mãezinha, eu não estava programado para escrever hoje. A espiritualidade aqui presente se emocionou tanto com o seu desprendimento, com o seu amor, que me permitiu falar em um ligeiro bilhete para dizer-lhe o quanto eu a amo. Obrigado, mamãe, pelo seu desprendimento, porque a senhora, em se desprendendo, me favoreceu com a felicidade de abraçá-la. É isso que nós estamos precisando: mais compaixão ao próximo, mais desinteresse pessoal, mais sinceridade nas nossas convicções.
É isso que nós precisamos para encontrarmos esse espaço de tranquilidade no nosso coração. E aí então chegamos ao momento da revelação espírita, quando as entidades benévolas e nobres acercavam-se para nos convidar a uma profunda reflexão. Porém, quantos de nós que, chegando ao lar hoje ou diariamente, né, e que por algum problema, às vezes de sua menos importância, não vai dizer aos seus familiares: ah, eu já sabia que quando eu chegasse em casa eu ia encontrar a casa desse jeito. Quantos de nós, às vezes, encontram uma intriga por uma toalha fora do lugar, a louça molhada, né, a mesa ainda posta, coisas corriqueiras, né, e aí joga fora todo o dia que teve. Não é culpa do problema, a culpa é do nosso hábito de sermos problema. Quando nós nos resolvermos, então, por ser solução, nada de fora vai nos afligir, nenhuma perturbação vai nos inquietar. E aqueles que não nos entenderem, poderão até nos dizer: ah, é uma pessoa cínica, né? No centro é uma coisa, aqui é meio belíflua, né? Porque essa é uma forma de provocação, né? E aí então a gente sorri e deixa o provocador consigo mesmo, né? Porque esse é o prazer que ele desfruta. Até porque a desencarnação chega quando menos nós esperamos. E nesse momento é necessário que nós estarmos bem. Nós somos espíritas, temos a certeza da imortalidade da alma. Temos a proposta filosófica das nossas metas, do que deveremos realizar aqui na Terra. Muitas vezes não damos tanta importância, né? E agora temos um meio para podermos executá-la, não é? A mensagem de Jesus: não fazer a outro o que não deseja que o outro lhe faça. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de perdoar, então não faço mal. Ah, mas quando alguém me faz mal, eu não esqueço. Não tem muito a ver com o perdão, né? O esquecimento é um fenômeno da memória. Perdão é uma questão de retribuição. Alguém me caluniou, é claro que eu não vou esquecer. Quanta coisa eu gostaria de esquecer e não consigo. E quanta coisa eu gostaria de lembrar e não consigo. Então é um fenômeno de memória. Mas eu não devolver a calúnia, não devolver o mal com o mal, é um ato de perdão. Mas quando olhar a pessoa e eu lembrar do ato, é uma questão de memória. Somente que ao lembrar, eu não irei agora trazer de volta aquela situação. Eu irei trabalhá-la para que ela se dilua na minha mente, né? Então, aí está o perdão. E em breve, então, quando encontramos a pessoa N vezes, já não nos daremos conta daquilo que nos aconteceu. Que foi um acidente de percurso, talvez, a pessoa não estava bem, estava magoada com a vida, ou alguém levou os seus sentimentos a uma atitude perturbadora, né? E a pessoa se estendeu esse conceito, um processo natural de esforço, né? E às vezes encontra a primeira pessoa, né? E pega para Cristo, como se diz o ditado, né? Não deveria ter feito, mas fez. É um direito que tem, mas também tem o direito de se reabilitar. E nós temos o dever de dar-lhe essa oportunidade, né? Assim agindo, nós estaremos tranquilizando o nosso coração, preparando para o passo seguinte, que é o alto amor. Nós estamos tão preocupados em amar o próximo, né? Como diz a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Como diz a mensagem da oração de São Francisco, né? Eu tenho que levar o amor aos outros, levar a união, né? Tudo olhando o outro, né? Então a gente anda preocupado em amar o próximo para, quem sabe, recolher os louros na outra vida, né? Quando a gente diz assim, então, para os outros: ame-se em primeiro lugar. Já a outra pessoa diz: ah, nossa, está sendo egoísta ou narcisista, né? Quando a gente fala para a pessoa se cuidar, né? Ah, é narcisista. Não, egoísta é aquele que quer ter para si. Aquele que se ama é o que está se desenvolvendo para servir. Se eu me amo, eu me cuido do corpo, da mente, do espírito, dos meus deveres no cotidiano, eu me intelectualizo, eu me equipo de valores, eu procuro ser mais nobre porque eu me amo. E naturalmente, então, eu posso amar os outros.
Porque depois que me amar, a minha alternativa é amar o próximo. Então existem algumas pequenas regras de felicidade. Ame-se, tenha a coragem de fazer uma autoanálise dos seus erros, aprenda a pedir desculpas, aprenda a agradecer. Se alguém não lhe desculpar, o problema da pessoa, desculpe sempre. Quem não desculpa carrega lixo mental. E todo lixo é fétido, ele tem miasmas, e qualquer miasma mata, não é? Prejudica. Há muitas doenças que se originam do ressentimento, da mágoa, do rancor, do ódio, do ciúme, que são processos bioquímicos em nosso cérebro que nos levam a transtornos de várias naturezas. Então, assim, nós temos que nos acostumar a pensar de maneira positiva. Nós temos o hábito comum, né, de pensar sempre de maneira destrutiva. A pessoa tem um relacionamento, alguém querido do lado, e ao invés de desfrutar hoje, a pessoa olha e diz: será que vai estar comigo daqui a 10 anos? E aí já fica insegura, né, o ciúme, porque daqui a 10 anos, será que vai estar comigo? Você vai estar comigo? Você me ama? Né? São as inseguranças, né? Você vai estar comigo daqui a 10 anos, meu bem? Claro que vou. Veja lá, hein? Qual é a garantia que ele pode ter, né? Ou que pode dar, né? A nossa segurança é tão cruel que nós adiamos a alegria de viver para momentos hipotéticos que talvez nunca chegarão, né? Em 10 anos a gente muda muito. O amor amadurece, envelhece, é como os vinhos, né? A vinagra, e naturalmente ele perde o sabor. Os relacionamentos alteram-se, modificam-se, e quando bons, eles se tornam mais apetitosos, muito mais agradáveis, né? Se hoje está fazendo sol, né? Ah, não, amanhã a temperatura tem que melhorar, né? Já é um outro pensamento destrutivo, né? Nós entramos há pouco no outono e nós temos dias agradáveis no outono, outros não tanto. Nós temos no verão dias de alto pico de frio, como temos no inverno, às vezes o calor, aquele verãozinho que a gente sempre fala, né? O clima está mudando, então nós sempre temos alguma coisa para reclamar, pensamentos que vão destruindo a nossa capacidade de trazer paz a nós mesmos, né? É somente olhar de maneira construtiva a vida para aprender a melhorá-la, né? Mesmo que não esteja ao nosso gosto, nós podemos, não é, ter um pensamento: ah, não, que bom que está assim, estou aprendendo alguma coisa. Qualquer coisa nesse sentido é melhor do que um pensamento destrutivo. Então, nesse contexto, o Evangelho de Jesus passa a ser a maior conquista do pensamento humano, porque nunca a humanidade teve tanta necessidade de amor do Evangelho como hoje, e também nunca teve tanto amor na Terra como agora, né? Mas nós só falamos da violência, mas esquecemos da ONU, da Unesco, da Organização Mundial de Saúde, né, dos Médicos Sem Fronteiras, do Rotary, da maçonaria, do Lions, a Organização dos Direitos Humanos, dos direitos das mulheres, dos direitos das minorias, né, e de quantos outros direitos através das ONGs, das organizações não governamentais, né? Hoje a questão dos animais, né? Gritando para o mundo a necessidade da solidariedade. É certo que nós vivemos ainda numa era de selvageria, de instinto, né? Basta ver as guerras, né? As guerras na economia, as guerras em campo, as nossas guerras familiares, né? A agressividade, mas é uma era que logo passará se nós continuarmos no nosso trabalho de transformação interior para melhor. Então a proposta hoje é de promovermos a nossa reforma interior, é de levarmos tranquilidade ao nosso coração através das experiências no bem, é de encontrarmos um sentido mais nobre para a nossa vida, para que a morte não nos pegue de surpresa, despreparados, né? Até parece um paradoxo, porque ninguém morre. E cada um de nós é responsável pela transformação de si e, consequentemente, da transformação do ambiente em que vive, né? Que irá depender da nossa transformação íntima, da nossa transformação moral. Então, tenhamos tempo, reservemos alguns minutos do nosso dia para um interlóquio com Jesus, né? Não precisa ser muito tempo, alguns minutos pela manhã, à noite, como citamos, né? Para que não o consideremos distante. Não deixemos para lembrar de Jesus apenas quando vemos
viemos para a casa espírita, basta que nos transformemos em criaturas ponte no dia a dia. Esse é o momento, não depois. A verdadeira felicidade está dentro de nós, ele diz, e custa muito pouco. Lembremos da passagem evangélica, por exemplo, daquele jovem que foi-se embora e deixou tudo para outra hora, né? A passagem do jovem rico. Ele tinha tudo na vida, e aí também não tinha dificuldade em se desapegar dos bens. Ele mesmo falou a Jesus, né? Só que ele tinha essa ânsia ilusória do mundo, né? Então ele precisava, na próxima semana, disputar ainda uma corrida de bigas. Ele havia comprado cavalos potentes para essa ocasião, né? E ele disse a Jesus, não dá para esperar eu correr. Mais ou menos, eu imagino que deve ter sido assim a conversa, né? E Jesus, não, é hoje, eu não posso esperar. Então, e Amélia Rodrigues completa a passagem pelo que aconteceu posteriormente, né? Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas narram um episódio e dizem como que ele se retirou triste e pesaroso, e nem podia ser diferente, né? Fora-lhe dada a oportunidade de se precipitar no oceano de amor e ele preferira as areias vãs do mundo. E então, uma semana depois, preparavam-se as bigas, as quadrigas, para a importante competição em Cesareia. As trompas, as fanfarras anunciavam então as festas públicas, as apostas eram feitas entre os cambistas, os ases, as preferências, as cores, né? Tudo falava do triunfo, da alegria. E então, ao sinal convencionado, sob estrondosa ovação, partem os corcéis fogosos, puxando os carros e os seus condutores, né? Os chicotes estalam no ar, as mãos firmes nas rédeas, o suor, a ansiedade. E então, naquela tarde poeirenta, numa manobra infeliz, a quadriga vira, um corpo tomba e os cavalos que vinham em seguida, em disparada, despedaçam. A corrida prossegue, o povo logo elege outro para honrar o vencedor, e o moço sente a vida se esvair, o sangue empapa o solo, os escravos o acodem, retiram-no da pista, e ele não mais distingue as pessoas, o vozerio, a turba, parece distante, e então a névoa envolvendo, e ele abandona o corpo estraçalhado, sem vida, e dois braços amigos o acolhem. Na acústica da alma, ele ainda escuta as palavras de Jesus: vem, segue-me, hoje eu não posso esperar. Conta a tradição do budismo que depois que o príncipe Siddhartha Gautama haver terminado uma das suas pregações, das suas lúcidas pregações, se acercou dele um homem e lhe disse: mestre, eu estou tocado pela sua palavra. Tu falaste de honestidade. Eu confesso que eu sou ladrão, ladrão de galinhas. E diariamente eu tenho roubado uma galinha. Mas agora que eu te ouvi, eu vou mudar, Senhor. A partir de hoje, eu só roubarei galinha nos dias ímpares. Então é assim que nós temos negociado com Deus. A modificação total ainda não queremos fazer. E um grande número de nós diz assim: mas eu não posso, eu não consigo, quando eu deveria dizer: eu não quero. Eu estou gostando de ser assim. Então Jesus veio para que tivéssemos vida em abundância. Quem encontrou Jesus, diz Joana de Ângeles, nunca mais é o mesmo, porque ele deixa sinais, ele deixa marcas luminíferas em nós. Tornamos-nos então pessoas diferentes, pessoas especiais. E o que é necessário então para ter esse encontro com Jesus? Porque ele está passando diariamente. Então façamos um momento de paz, uma pausa, para que ele possa parar também e conversar conosco. Não nos queixemos, tenhamos a habilidade de não estar com a relação de queixa sempre pronta para tirar do bolso e exibir. Porque se insistirmos nas queixas, nas justificativas, nas distrações, de todos os tipos, nós não teremos como assambarcar a mensagem de Jesus. Eu lembrei de uma passagem agora do Chico, outra passagem dele,
não lembro qual livro que está, mas quando é um período que ele estava doente, né, bem quase acamado, com hemoptise, né? E aí Emmanuel apareceu para ele, e ele já achando que ia morrer, falou: Emmanuel, eu acho que eu vou morrer, você fica aqui me esperando? Ele disse: ah, não, Chico, eu não posso, agora tem outra coisa para fazer. E vai, e deixa ele sozinho. E ele, de repente, a irmã Sheila aparece e diz: irmã, o que foi, Chico? Ah, eu estou tão mal, eu vou morrer. Você espera por mim, Sheila? Ah, eu não posso, eu tenho um compromisso com o Emmanuel. E se vai? Não é? E de repente chega Bezerra de Menezes. E aí Chico pensou: eu já estou reclamando, estou me queixando tanto agora. Fez uma autoanálise naquele momento e aí fala para o doutor Bezerra: doutor Bezerra, você tem aí um remédio para essa besta que está doente? Porque ele entendeu que não adianta a gente ficar nas queixas diariamente, né? Porque se nós insistirmos nelas, nas justificativas, nas distrações de todos os tipos, não seremos, ou melhor, nós seremos como aqueles dois viajantes de Emaús, que naqueles dias em que ele esteve conosco, ele iluminou o nosso céu plúmbeo com o leque dourado das plumas da esperança, naqueles dias quando ele cantou o sermão das bem-aventuranças, naqueles dias quando a guerra silenciou a sua falsa aguante para que a fraternidade passasse um pouco entre as criaturas, naqueles dias 2 homens saíram de Jerusalém em direção a Emaús, iam conversando e tristes. Eram dias depois do Calvário, eram dias de amargura para aqueles que o amavam. E eles que o amavam dialogavam a meia voz quando encontraram, à saída da Porta Formosa, alguém que se lhes acercou, fez-se-lhes companheiro de viagem, e porque lhes percebesse a tristeza, perguntou: de que falais? Do crucificado? A quem vos referis? Por acaso sois estrangeiro, que não soubeste da tragédia de Jerusalém? E dialogando, alongaram-se por toda a caminhada do dia. Mas ao invés do estranho ouvir, era ele quem falava. E quando chegaram a Emaús, a tarde caía, se deitava com as cores de sangue sobre os montes longínquos. E chegado então à porta da hospedaria, os 2 viajantes iam adentrar-se, e vendo que o estranho se ia, agora sensibilizados, disseram: não te vás. Já estavam íntimos, mudaram até a comunicação. Nota, a tarde desce, a noite cai, fica conosco, Senhor. E ele aceitou o alvitre, entrou na hospedaria, e no momento do repasto, ele tomou o pão e, ao abençoá-lo no gesto tradicional antes de o partir, os estranhos, perdendo aquilo que empanava os seus olhos, notaram que era Jesus. A expressão do cordeiro manso, os olhos transparentes como 2 estrelas, a voz melodiosa e nobre: Senhor, fica conosco. Então, nós muitas vezes também não reconhecemos Jesus diariamente. Ele que está do nosso lado em todas as nossas conquistas, porque não o percebemos, não temos esse contato. E não percebemos que toda conquista real, de valor indelével da alma, tem o desafio da cruz. Nós tivemos no final de semana, não é, as comemorações da Páscoa, que é a passagem para os judeus, né, que é a questão do renascer em Cristo para os católicos, os evangélicos, né? Então, lembrando dessa cruz, né, ele que nasceu na pobreza, contagiante de um coxo de animais, e terminou a sua vida, a sua tarefa, nos braços de um lenho tosco entre 2 ladrões, né? Se nós olharmos a cruz do Cristo, ela faz lembrar um sabre que foi cravado no coração da terra, e ali um homem nobre, de braços abertos, pereceu. Mas ele não era um vencido, ele estava de pé, numa posição singular de braços abertos. Os vencidos estão em decúbito dorsal, tombados, estão apagados. Ele estava em pé, não estava na terra, estava acima da terra, como triunfador. E seus braços alongar-se-iam na atitude de abraçar, na atitude de dizer: vinde a mim todos vós que estáis em aflição, tomai sobre vós o meu jugo,
recebei o meu fardo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, eu vos consolarei. Essa posição de Jesus nos dá, então, a medida da esperança que nós devemos agasalhar no nosso coração, da compensação, depois dessa viagem, como peregrinos que somos, na conquista da tranquilidade interior, nesse planeta criado especialmente para a nossa evolução. Nós começamos a nossa fala lembrando do encontro da juventude que tivemos, e eu gostaria de terminar a nossa mensagem com uma mensagem psicofônica de Eurípides Barzanufo, na nossa Conrégio, no nosso encontro aqui próximo em Rio Negrinho, no ano de 2016, através do Altaídes, que todos conhecem, né? Quando ele vem nos dizer, resumindo, evangelizar, eis o convite do Mestre, nós somos apenas o reflexo do Evangelho do Cristo, aonde estivermos, que a força do amor suplante o desânimo e a apatia, e assim continuemos com Jesus na busca da tranquilidade interior. Muito obrigado.